Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso. Mais uma semaninha, mais um grande prémio. Ainda temos mais outra a seguir, assim de rajada, triple header. Desta vez tivemos pole position de Carlos Sainz. Carlos Sainz também a vencer a corrida. Mais uma vitória Ferrari, duas consecutivas. Sim. Lando Norris em segundo lugar, Charles Leclerc em terceiro, Lewis Hamilton em quarto e Russell a fechar o top 5. A volta mais rápida acabou por cair mesmo na última volta para Charles Leclerc. Gonçalo, mais um fim de semana, mais uma vitória Ferrari. Entraste com tudo, nem enumeaste onde é que foi o grande prémio, não é? México. Malta. México, só para contextualizar, tivemos o grande prémio da cidade do México. Foi seguido. E efetivamente tivemos mais uma vitória da Ferrari, que eu acho que a Ferrari anda a aproveitar o facto de termos uma luta pelo campeonato do mundo que está bastante agressiva, diria eu, acho que não é, e a Ferrari está a aproveitar isso para conquistar vitórias e isso é bom também para o crescimento da equipa. Mas lá está, acho que já a seguir iremos falar um bocadinho sobre isso. Não sei se é tudo aquilo que dizem, certo. Mas sem dúvida que só de destacar que neste fim de semana Carlos Sainz esteve mesmo bastante bem e finalmente a Ferrari converteu uma pole position em vitória, isto excetuando ali no México. Já tinha acontecido com o Vettel e por fora. Eu acho que desde que no temos México não é? Desde que temos o México de regresso agora na Fórmula 1, a Ferrari nunca tinha convertido uma pole position e nunca tinha ganho. A questão é mesmo essa. Mas foi um fim de semana que uma corrida foi interessante ali até pouco depois do safety car. Depois penso que também devido muito às estratégias, muito conservadorismo. Acho que acima de tudo foi isso. Algo Sim. que não aconteceu tanto no Grande Prémio dos Estados Unidos, e aqui também tivemos a agravante de estarmos num sítio onde temos bastante altitude, o ar mais rarefeito, temperaturas também muito altas, leva as equipas e os pilotos a terem um cuidado muito especial em relação a temperaturas, que é não só dos pneus, mas também da própria unidade motriz. Daí vemos às vezes muito mais áreas de refrigeração para o motor e por aí fora, e acho que isso foi um fator crucial no fim de semana, foi as temperaturas, tanto para os motores como para o tire drag, né? A degradação dos pneus. Sim. Acho que isso aí é o ponto fulcral. Sim, eu estou um bocadinho como tu dizes, ou seja, o Grande Prémio foi interessante pelo que aconteceu nas primeiras voltas, ou seja, e acima de tudo pelo que aconteceu entre o Verstappen e o Norris. E o Sainz, a ultrapassagem do Sainz ao Verstappen. Sim, porque depois o que acontece, sim, mas isso é a animação das primeiras voltas. O que eu quero dizer é que o único ponto de interesse que tivemos, ou dos poucos pontos de interesse que tivemos depois do safety car, foi perceber o ritmo de corrida e como é que o Max Verstappen se iria encaixar e o Lando Norris se iriam encaixar com a penalização para o Max, perceber onde é que ele se ia encaixar até ao final da corrida, e o Norris até onde é que ele poderia ir, tendo em conta que o Max iria ter penalização, provavelmente ia perder mais pontos de Cox, ou seja, iria ficar uma ou duas posições abaixo do que ficaria sem essas penalizações, e portanto tentar perceber até onde é que o Norris iria conseguir ir. Acabou por ir até ao segundo lugar.
E quantos pontos é que acabaria por ganhar a Verstappen? Acho que esse foi o grande ponto de interesse, não é? Primeiro foi percebermos se ia haver penalização, se não ia haver penalização, porque no fundo acabámos ainda por não saber muito bem, não é? O que é penalização, o que é que não é. Portanto, foi aquele primeiro tempo a perceber se havia... Sim, mas isso não tem muito a ver com a corrida em si. Sim, mas acaba por ser um ponto. Sim, mas tu ficas ali e ficas na expectativa de perceber. Certo, mas em relação à corrida em si não afeta o rendimento dos pneus, não é? É isso que eu quero dizer. Sim, está bem, mas a corrida não é só isso, não é? Sim. A corrida inclui tudo. Inclusive, aliás, tanto inclui tudo que, e aqui já entrando um bocadinho na análise da corrida... eu não estou a dizer, eu não considero, o que eu quero dizer é, imagina, eu não considero que o tempo de espera por sair a penalização entre no facto de melhorar ou não a corrida em si, é isso que eu quero dizer. Não melhora, mas é um ponto de interesse. Sim, mas o que eu quero dizer é que não melhora as lutas em pista e por aí fora, é isso que eu quero dizer. Está bem, mas é um ponto de interesse. Sim. É um ponto de interesse. E pode melhorar. No fundo, o Max, estando mais atrás, tendo a penalização, teve que passar mais carros e acabou por te dar mais alguma ação em pista que não te daria de outra forma. Não é? No fundo, isso acabou por acontecer. Aquelas ultrapassagens que ele faz a carros mais longínquos do pelotão só acontece porque ele tem os 20 segundos de penalização, senão não ficaria atrás deles. Sim. E não os ultrapassava. Sim, claro. Agora, depois disto, a corrida efetivamente, a não ser este ponto de interesse de perceber até onde é que o Max conseguia ir e até onde é que o Norris conseguia ir, foi um bocadinho gerir, não é? Foi um bocadinho ver os pilotos a gerir. O que eu acabei de dizer foi uma mini endurance race. E acabou por não ter assim a luta, no fundo, a luta dos Mercedes foi que nos foi animando um bocadinho a corrida. Sim, mais para o fim. Às vezes ali o Lawson e o Pérez apareciam a ultrapassar alguém ou a serem ultrapassados e a criar ali alguma confusão, e no fundo a corrida foi sendo isto. Para trás sim, houve alguma. Houve bastante. Como é costume? Mas eu estava a falar mais no sentido pela luta pelo topo. A luta pela vitória. A luta pelo topo acabou por ser muito isto. Tem sido com muito conservadorismo por parte das equipas, visto que o que tem sido tradicional dos últimos anos. Muito perto Sim, mas é tradicional porque existe um carro dominador. Agora eu acho que este conservadorismo existe porque os carros estão muito próximos uns dos outros e o mínimo erro, aquele atraso de 1 ou 2 voltas numa paragem das boxes, ou 1 ou 2 voltas a esforçar um pouco mais atrás de um carro, poderá ser a diferença entre no final conseguires atacar ou não. Sim. Ou conseguires defender ou não. Eu acho que lá está. As equipas nesse sentido têm mandado aos pilotos: ok, podes atacar no início da corrida, 2, 3 voltas, senão a partir daí, calma. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sim. Porque nós não temos ideia como é que muitas vezes funciona este tipo de pneus, porque já tivemos os mesmos pneus no fim de semana, tanto fazem 69 voltas, sim, como fazem se calhar 30, não é? Tens o exemplo disso e entrando um bocadinho na corrida, acaba por ser o que acontece ao Norris atrás do Verstappen. Ele tenta ultrapassá-lo por 2 ou 3 vezes, acontece aquela questão da penalização e acabou por ficar um bocadinho atrás. E acho que não é só isso. Poupar os pneus um bocadinho e depois sim, já pouco antes do Verstappen entrar nas boxes, outra vez. Começa novamente a desfazer um ataque. Tem sido basicamente este tipo de estratégia que os pilotos da frente têm efetuado. Sim, no início tentam atacar, conseguem passar muito bem, não conseguem refrigeração, sim, controlar a temperatura dos pneus e a degradação dos mesmos, e depois no final, quando sentem que o próprio adversário, não é, está a perder eficiência, sim, ou eles próprios estão perto de parar, forçam mais aquele pouquinho para perceber se conseguem ganhar a posição ou não. E às vezes, por vezes, esse ganhar dessa posição pode alterar logo a tua estratégia, tentares ir um pouquinho mais longe no pneu e assim. Percebes que o pneu ainda está bom, exatamente, não é? Extrair porque um bocadinho mais. Lá está, andar no ar sujo é muito a ser difícil, muito complicado. E principalmente na cidade do México, em que sim, o ar ainda é mais complicado. Temos um ar mais rarefeito, ou seja, o ar mais rarefeito tem menos peso. Exato. Menos peso, a aerodinâmica não funciona, os carros não funcionam a 100%. Lá está.
problema de outra vez aproveitar o que tu estás a dizer para explicar aqui à malta, se calhar que vê há menos tempo, o que é uma particularidade do circuito da Cidade do México. Qual é que é? O circuito está numa cidade com bastante altitude face ao nível médio. É o mais alto do campeonato. Exatamente, é o mais alto do campeonato. E por larga margem. E portanto, como sabemos, à medida que vamos subindo em altitude, o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, vai sendo, como o Gonçalo estava a dizer, menos pesado, o que quer dizer que com o mesmo pacote aerodinâmico, por exemplo, do Mónaco, até que seja, que a partir é o pacote com maior carga. Com mais carga, esse pacote aerodinâmico colocado no México, se calhar pode ter níveis de carga aerodinâmica semelhantes, se calhar a Monza não diria, mas perto disso, ou seja, é preciso muito mais asa, uma asa muito maior para conseguir chegar a níveis de carga aerodinâmicos que se calhar noutra zona, noutra pista é possível obter com uma configuração de menor carga. Exato. Percebem? Por isso é que vocês veem, apesar do México ser um circuito até com uma reta muito grande, com zonas de alta velocidade, nós olhamos para as asas, principalmente para a asa traseira, que é a asa que vemos com mais preponderância, e vemos que temos uma asa muito grande, comparativamente, por exemplo, com a asa do Mónaco, exatamente por causa disso. Porque, não, do Mónaco. É do Mónaco. Sim, que é uma asa maior, uma asa para tentar compensar o facto do ar ser mais rarefeito e menos pesado. Portanto, isto acaba por favorecer quem? Aqueles carros que já por si só conseguem fazer mais carga. Os carros que conseguem gerar mais carga aqui vão estar um bocadinho mais à vontade, porque nas curvas de alta velocidade e média velocidade, ou em todas as curvas, digamos assim, vão conseguir ter uma vantagem comparativa face a outros. Depois isto, malta, as equipas consoante o carro que têm, lá está, as equipas melhores podem se calhar trazer carro com menor carga aerodinâmica e mesmo assim fazer os mesmos tempos do que uma equipa mais fraca que terá de trazer um carro com mais carga. O que é que isso irá fazer? A equipa que tem o carro com mais carga aerodinâmica vai ter depois, por exemplo, numa reta velocidade de ponta muito inferior, comparativamente à equipa da frente, que nas curvas tem a mesma eficiência do carro adversário que tem maior carga aerodinâmica, mas nas retas tem maior velocidade, vai ter menos drag e ganha mais tempo e ganha, ou seja, reduz o tempo por volta, ganha mais velocidade. Pronto, mal. Depois a partir daí as equipas jogam as suas ideias e o que pretendem para o fim de semana. Ou seja, é como o Gonçalo está a dizer, ou seja, as equipas da frente à partida, como conseguem gerar mais carga aerodinâmica através principalmente até do fundo, trazem configurações com menos carga do que as outras. Exatamente, porque trazem asas mais pequenas. Exatamente, porque o carro das outras equipas, com isso fazem pontos de carga aerodinâmica semelhantes ou até superiores na maioria dos casos a equipas mais baixas, e ao mesmo tempo conseguem ter menos resistência ao ar nas retas, atingindo mais velocidade de ponta, ou seja, acabam por conseguir ser mais rápidos ao longo de uma volta. E esta é uma das particularidades da Cidade do México. A Cidade do México acabou por ser, na altura da era turbo, uma das razões pelas quais se acabou por se tentar usar os turbos. Exatamente. Porquê? Porque como o ar é mais rarefeito, os motores também desenvolvem menos potência. E portanto, a forma de tentar que os motores desenvolvessem mais potência naqueles sítios, em sítios como o México, era indução de ar, não é? Através de turbo ou turbocompressores ou o que for. Mas neste caso, turbo, e foi aí que se começou também a utilizar não só aí, mas pronto, foi um ponto que proporcionou também a introdução do turbo na Fórmula 1. E portanto esta é uma das particularidades do circuito do México.
E por isso também é natural que um carro que se tenha dado bem no Mónaco acabe por se dar bem aqui. Vai ser um carro que à partida consegue desenvolver mais carga aerodinâmica. Não é verdade, não é 100% verdade, mas é parecido, e é por isso que, por exemplo, o Red Bull se tem dado sempre muito bem aqui. Sim. Também se costuma dar bem no Mónaco, porque é um carro que geralmente na altura é desenvolvido por Adrian Newey. Sim, é isso que eu ia dizer. Os carros da Adrian Newey são conhecidos por desenvolverem, por serem bem eficientes aerodinamicamente e portanto acabam por se dar bem nestes circuitos em que a aerodinâmica ainda é mais importante. E agora, depois posto isto, vamos entrando aqui um bocadinho desta explicação técnica, porque também é bastante interessante, malta, e acho que vocês também assim conseguem aprender um pouquinho daquilo que nós também sabemos. Claro que lá está, nós tentamos explicar, também nós estamos também sempre a aprender, e isto faz com que estar a explicar para vocês faz com que nós também tenhamos de ir procurar, o que também é sempre bom tanto para nós, e depois conseguimos passar para vocês. E vocês a partir daí também, a partir de agora, já têm um pouquinho de noção e até já sabem por onde começar, sei lá, se quiserem saber mais, a pesquisar e por aí fora sobre estes assuntos. Posto isto, Luís, queres começar? Sim, quero entrar aqui um bocadinho na corrida. Queres ir já ao tema polémico? Ou... Não, para mim começava pela Ferrari. Dar os parabéns ao Carlos Sainz pela vitória. Acabou por ser uma vitória, apesar do arranque, acabou por ser uma vitória sem espinhas, não é? Se calhar um bocadinho também proporcionado pelo incidente, mas já vamos chegar aí. Mas acho que depois do Sainz, passada também. É isso. Depois do Sainz ir para a frente, acabou por conseguir controlar muito bem a corrida desde a frente. Foi fazendo sempre os tempos que eram necessários fazer, e fiquei também com a ideia mesmo no final que o Sainz, depois de ter montado os duros, acabou por ir gerindo bem a corrida. Ou seja, notou-se que houve ali uma altura, por exemplo, que o Leclerc se aproximou dele porque se estava a tentar defender do Norris, né? Que o Norris não chegasse. Sim. E houve ali uma altura em que ele foi perdendo e depois faz 2 ou 3 voltas em que volta a esticar a vantagem para os 7,5, 7,5, 8, agora não sei precisar, e portanto mantendo-se aqui um bocadinho a salvo de algum possível ataque que o Norris pudesse vir a fazer, ou do próprio Leclerc pudesse vir no futuro. Portanto, eu acho que o Sainz aqui conseguiu, depois de estar na frente, e aqui o ar limpo ainda mais é importante, exatamente por causa destes pontos que estivemos a falar, malta. Portanto, o Sainz, estando na frente da corrida a maior parte do tempo, conseguiu também ir gerindo melhor estas coisas, foi gerindo melhor o pneu e tudo mais. Portanto, acho que ele, depois de ir para a frente, acaba por fazer uma corrida muito boa, um bocadinho a vingar também aqui Austin, porque acabou por ficar ali retido atrás do incidente de Max Verstappen, Norris, e viu o Leclerc a passar e ir direto para a frente, e aqui acaba por ter também o seu momento. Acho que foi uma corrida muito boa da parte dele, uma corrida, e eu diria um fim de semana da parte dele. Sim. Que eu acho que correu bem. Eu por acaso ouvi o Sérgio Veiga dizer uma coisa que eu acho que é verdade, e resumo o que é um bocadinho o Carlos Sainz, que é, às vezes, ou seja, aproveitar o trabalho que se calhar faz de casa para ir buscar alguns pontos interessantes, como por exemplo aquela abordagem ao último setor, a saída da última curva, na qualificação ainda, a saída da última curva, e ir mais, comentou sobre o Lando. Exatamente, ir um bocadinho mais junto, que ele até comentou que foi uma coisa que se lembrou de em tempos ter feito com o Lando Norris no iRacing. Não era o Lando é que fazia essa trajetória no iRacing. E ele lembrou-se de experimentar isso. Ter resultado. E deve ter resultado. Tanto que a Ferrari começou a fazer, e o Leclerc depois começou a fazer também. E começaram a fazer os melhores terceiros setores também, coisa que não estavam a fazer até esse ponto. Mas acho que não foi por isso. O próprio carro da Ferrari naquele setor tinha de ser dominante. Sim, não foi naquele só. Tipo naquele setor. Mas eu acredito, eu gosto de usar este ponto. Não terá sido um ponto
fundamental, mas certamente ajudou. Sim, sim. E eu acho que isto resume muito um bocadinho o que é o Sainz, que às vezes até pode num ponto ou outro revelar um bocadinho menos de rapidez, mas compensa com este tipo de situações, saber ler muito bem a corrida. Acho que a Ferrari, sim, eu percebo isso. Não, que acaba de saber ler muito bem a corrida, e acho que ele acaba por colmatar, se calhar, às vezes esse ponto com este tipo de dados. É uma pena para ele sair da Ferrari nesta altura, mas é o que é. As coisas são o que são. Ao menos ainda consegue mais esta vitória, e a Ferrari tem estado muito bem. Agora perguntas-me assim, e eu acho que é aí que tu vais chegar a seguir. Mas a Ferrari agora está aqui para lutar mesmo pelo Campeonato do Mundo, e para o ano vai estar aqui. Já é melhor carro que o McLaren. É isso que eu queria. Era aí que para eu o ano chegar. calma. Para o ano é diferente deste ano. Não, deixa-me para o só ano acabar. acredito que para o ano sou capaz de dizer que sim. Uhum. Neste momento ainda não, mas para o ano eu acredito que a Ferrari tenha carro para lutar pelo Campeonato do Mundo. Eu acredito que para o ano a Ferrari é capaz de chegar com o carro à altura de ser o melhor do pelotão. Era aí que eu queria chegar. Mas acredito que neste momento o McLaren ainda é superior. E acredito que o McLaren ainda é superior. Mas quer dizer, se calhar antes de ir aqui, deixar-te falar um bocadinho sobre a Ferrari. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, posso acrescentar poucas coisas e avançamos depois e faço ponto para o Lando. Sim. E depois falamos também sobre o incidente a luta com o Max. Mas eu, em relação à Ferrari e ao Carlos, eu acho que o Carlos esta semana estava como na semana passada e estava com sangue nos olhos, né, e de faca nos dentes, porque notava-se que precisava, ele queria ainda ganhar mais uma vez antes de sair, porque efetivamente sabe que se calhar não vai ter um carro, pelo menos no próximo ano, não acredito que tenha carro para lutar por vitórias, e acho que a Ferrari também, é assim, isto são suposições minhas, porque não estou lá dentro, mas acho que a própria Ferrari não quis que acontecesse o mesmo que aconteceu na corrida sprint nos Estados Unidos. A Ferrari não precisava de ter um gap de 8 segundos entre o Sainz e o Leclerc para fazer a paragem nas boxes. Ou seja, o que eu quero dizer é, eu acho que a própria... Mas, por acaso estás a tocar num ponto interessante, porque eu li hoje um bocadinho sobre isso, e é algo que eu não concordo. Tu achas que a Ferrari mandou o Leclerc atrasar-se? Eu acho que a Ferrari... Achas mesmo legitimamente isso? Eu acho que no primeiro stint, sim. No segundo stint... Eu não acho de todo. A Ferrari, se faz isso, coloca-se perfeitamente à disposição de ser atacado por Lando Norris. E se isso for verdade, quer dizer que a Ferrari perde o segundo lugar por culpa própria. Mas eu acho que sim, exatamente. Eu não tenho essa ideia. Eu tenho essa ideia porque eu acho que a Ferrari não quis que os pilotos lutassem. Porque o que a Ferrari, no primeiro stint, no segundo stint, o Sainz estava mais rápido, o próprio Leclerc afirmou isso. Mas no primeiro stint, claro que ele sofre por estar atrás do Sainz, é totalmente normal e precisa de refrigerar. Mas não me parece que 8 segundos acho que foi demasiado. Não estou a dizer que foi deliberado mesmo e foi-lhe dito isso, mas acho que por entre algumas linhas aquilo ocorreu assim, e eles no final até se calhar não é mau, porque eu acho que, isto é a minha opinião agora, se o Leclerc tivesse no primeiro stint atacado o Sainz, eu acho que o Lando ganhava a corrida. E eu acho que a própria Ferrari sabia disso. E é preferível eu sair com um primeiro e um terceiro do que sair com um segundo e um terceiro. Sim. Percebes o que eu quero dizer? Eu acho que, eu não estou a dizer que
disseram literalmente, olha, anda para trás um bocadinho. Não, eu acho que as próprias circunstâncias da corrida levaram um bocadinho a esse caminho e eles a conformarem-se com isso, com o próprio Lando a ganhar o segundo lugar, até porque o Piastri está fora de forma, o Piastri não está a fazer pontos, eles com o primeiro e terceiro ganham bastante pontos outra vez. Claro que eles queriam fazer primeiro e segundo, mas percebes o que eu quero dizer? Eu acho que isto aqui eu acho que eles é um jogo. Não tenho essa visão, mas percebo. Mas não estou a dizer que foi assim mesmo. Porque eu posso simplesmente fazer aquilo que é costume fazer, que é don't fight. Acabou. E tu vais lá e estás a um segundo e meio, ou dois, ou três que seja, e don't fight. Mas eu acho que a Ferrari e os dois pilotos, principalmente os dois pilotos, não estão conformados com isso. Nota-se, porque o próprio Carlos Sainz não tem nada a ver com a Ferrari. Por que razão é que o Carlos vai ou o Leclerc se ataca, por que razão, no caso de ser o Sainz, por exemplo, sim, atrás, não está lá, não vai estar lá para o ano, não tem nada a perder. Eu estou a entender o que estás a dizer, e é verdade, mas o que eu quero dizer é, tu dizes, os dois pilotos não estão conformados em receberem ordens de equipa, é verdade. Mas já vimos isso. Eu acho que isso é bastante claro este ano, podemos afirmar isso. Eu percebo isso e é verdade, mas ao mesmo tempo, isto não tirando o mérito, desculpa, da vitória do Sainz, que é foi o melhor piloto de Ferrari no fim de semana. Isto não há cá a grande questão. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que a Ferrari, só para terminar, desculpa, colocou o Leclerc em terceiro lugar. Por causa disso, essa é o que eu acho, é a minha opinião. Mas eu sou-te sincero, se o Leclerc tivesse mais ritmo, eu não acredito que a Ferrari, vendo a 8 segundos do Sainz, não tivesse dito, olha, acelera. Porque eles sabiam que se ele não acelerasse, perdiam o terceiro lugar. Sim, mas isso é no segundo stint, Luís. E no primeiro stint é a mesma coisa. Mas no primeiro stint é a mesma coisa. Tu estares a 3 segundos, ou a 2 segundos, ou a 4 segundos, é suficiente para não haver chatice entre ambos os pilotos. Exatamente. Não precisas de estar a 8. Portanto, se eles estavam a mais do que 2, 3 ou 4 segundos, é porque ele não conseguia acompanhar o ritmo. É esta a minha ideia da coisa. Porque não faz sentido de outra forma. Porque é o facto de ele estar nessa posição, até porque ele depois com duros também não conseguiu um ritmo igual. Mas acho que é o facto de ele estar nessa posição logo desde muito cedo que faz com que ele perca o lugar com o Norris. Se ele tivesse mais vantagem logo desde o início, parece estranho ele não ter atacado. É só por isso que eu estou a dizer. Mas é exatamente o que eu estou a dizer. Eu acredito é que ele tenha recebido uma mensagem da Ferrari, e se assim foi, acho muito bem, que é atenção, e isto até devia estar combinado desde o início, desde antes da corrida, que é quem estiver à frente na curva X ou qualquer coisa, não é? Sim, mas eu estou a dizer isso. Combinado, lá está, o que for combinado é não atacar. E eu acho que foi essa a ideia. Aliás, acho que a comunicação do Sainz naquela altura é exatamente nesse sentido. Atenção àquilo que nós combinámos. Mas o que nós combinámos foi não atacar, não foi ficar a 8 segundos. Certo. Percebes? Sim, isso. Eu percebo isso. É isso que eu quero dizer. E se o Leclerc também tem mais ritmo e se deixa ficar a 8 segundos, então também cometeu um erro. Não, lá está, por aquilo que estavas a dizer há pouco, não é? Que se percebes? Foi definido antes, mas não foi definido ficar a 8 segundos. Aqui a questão é essa. Sim, mas o próprio acabaste de dizer, quando o Leclerc começou a ganhar algum tempo, o Sainz carregou logo no botão do rádio. Claro. Então, se era o que estava combinado. Então também não posso dizer que o Leclerc estava a 8 segundos, se calhar não tinha ritmo, não sei. Sabes o que eu quero dizer? Não, ele podia ter ritmo nessa altura e depois ter partido. Certo, mas ele também não podia demonstrar, porque o Sainz, quando ele começou a acelerar, foi logo ao rádio. É isso que eu quero dizer. Não, vamos lá ver. São momentos da corrida diferentes. Tens um momento logo no início, já depois de estarem ambos em primeiro e segundo, mas o que eu dizer é em que o Leclerc está relativamente próximo do Sainz. Mas isso não é a altura do rádio. E quando digo... Não é quando eles estão duros já. Não é. O que é nos duros é que eu acho
que não é preciso mantermos este ritmo tão alto. Sim, porque o Leclerc... Isso já foi nos duros. Exato, porque quando foi o Leclerc ganhar um pouquinho de tempo. Certo, isso e ele fez isso. Mas o que eu quero dizer é que ele faz uma pressão ainda antes, quando o Leclerc está tipo a 1,5 segundos, qualquer coisa, logo no início, a dizer, já não lembro certo a comunicação, também não importa. E aí é que eu acho que o Leclerc perde o tempo, é ainda nos médios, porque eles quando fazem as paragens na box, o Leclerc já está a cerca de 8 segundos do Sainz. Eu sei, Luís, mas é o que eu estou a dizer. É aí que eles perdem o tempo. Exato, mas se foi definido antes, é aquilo que eu quero dizer. A Ferrari não queria que eles lutassem. Sim, eu concordo. Que eu quero dizer. Eu acho muito bem que eles não lutem agora. Sabes? Não sei até que ponto. Olha os Mercedes, puderam lutar. Claro, mas os Mercedes não tinham mais nenhum sítio onde ir. Os Mercedes não conseguiam chegar à frente de ninguém. Mas nessa altura o Norris estava atrás do Verstappen. Estavam suficientemente longe. Sabes? Estavam suficientemente longe do Verstappen que estava atrás. Podiam fazer aquilo. Se a vitória, se a luta pela vitória fosse confortável, ou seja, fosse uma vitória completamente confortável em que pudesse lutar e sabias que ias ganhar, é uma coisa. Exatamente. Agora, quando estás a lutar por uma vitória, tu próprio disseste bem, e o próprio resultado final da corrida comprova isso. Se os dois Ferrari lutam, o Norris ganha a corrida. É isso? Não, ganha a corrida, não é hipótese. Depende do tipo de luta. Fica a 4.7 segundos do Sainz. Depende do tipo de luta. Sim, eu sei, depende. Mas lá está isso que eu quero dizer. A Ferrari não quis que eles lutassem. Porque também eu acredito que se eles lutassem iam acabar no muro algum deles. Também é provável. É só nesse sentido, esse sentido que eu quero trazer. Mas eu por acaso acho. Eu acho que a Ferrari parece um lugar por causa disso. Mas eu li um bocadinho sobre isso, mas eu não concordo. Que é mas posto isso e avançando aqui um bocadinho também no. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, sobre a Ferrari é isso. Acho que mesmo não sendo o melhor carro, a meu ver, ainda não são o melhor carro do pelotão. Agora eu não consigo afirmar que é o melhor carro do pelotão, porque o Norris andou metade da corrida, metade não, mas sim quase metade da corrida atrás do Max, e mesmo assim depois ainda ganhou 8 segundos ao Leclerc e ainda lhe pôs mais uns não sei quantos em cima e ganhou mais, se calhar mais 3 ao Sainz. Ou seja, eu depois destes resultados eu não consigo dizer que o Ferrari é o mais rápido, porque o Norris com tráfego foi tão rápido quanto eles sem tráfego. Sim. E dar limpo, ou seja, só me indica que foi mais um fim de semana em que a McLaren não conseguiu ter uma vitória. A questão é que também torna-se um pouquinho complicado para o Norris lutar por vitória quando tem um adversário que está em corrida não para lutar pela melhor posição, mas sim para evitar que o Norris ganhe corridas. Neste momento, o que o Verstappen tem feito ele sabe que se o Norris não ganhar corridas, ele é campeão. E então o que ele faz é sempre no início da corrida, sabendo que lá está, apesar do McLaren efetivamente ser o carro mais rápido, o field está muito próximo na mesma. E ele sabe que se o Norris ficar a 8, 9 segundos do primeiro lugar, já não é fácil. Não é bem 8, 9 segundos pode chegar lá, mas ele estava a 8 do Leclerc e o Leclerc estava a 6, 7 mas do 6, 7 do Sainz, ou seja, o Norris estava perto de 15 segundos e o Verstappen sabe que 15 segundos, como os carros estão perto uns dos outros, não é fácil de ganhar. Então o objetivo do Verstappen nas últimas corridas tem sido, no primeiro stint, colocar-se à frente do Norris e evitar que ele consiga ganhar tempo. Pronto. Exato. E assim também eu percebo que, e podemos falar um bocadinho sobre isso, que o Norris no arranque poderia ter escolhido uma melhor opção. Ele depois veio dizer e justificar que o início da corrida foi basicamente evitar acidentes, ou seja, eu presumo que ele, ao ir para trás do Verstappen no arranque, ele quis jogar por segundo. Eu não concordo, mas percebo, porque se ele pusesse por fora ia levar com o Sainz, muito provavelmente, porque o Verstappen tem a parte interior e esbarra no Sainz até ao limite. Se está ali um carro, ficam ali. Eu depois vi a repetição e pensei numa coisa.
o Norris se põe ali de lado, leva com o Sainz, porque o que é que ele pensou? E bem aí nesse caso, se eu for por fora, vão alargar. O Verstappen vai alargar, vai puxar o Sainz para fora. E foi verdade. Ainda vai ser pior. Se ele estivesse lá, ainda era pior. Levava com o carro, exatamente. Pronto, percebo. E ele justifica foi o arranque, lá está, mais nesse sentido de evitar danos. E depois temos algo inexplicável, que é estamos a chegar a um limite em que basicamente o que importa é ter o carro dentro de pista. Quem tem o carro dentro de pista e está a meio milímetro à frente pode fazer tudo o que apetece. E isso não é assim. Nem é bem dentro de pista. E nem é bem dentro de pista. Porque o Verstappen em Austin não tinha o carro dentro de pista. Certo, e nem é só isso. O Verstappen nesta curva, lá está, como se verificou, e depois levou com as penalizações. No primeiro incidente, na esquerda, na curva 4, ele leva, e quem está à frente na travagem no Apex por milímetros, mas o Lando. Sim. E o Max faz o que fez em Austin. E depois o que acontece na curva 8, na minha opinião, e acho que ele aí, malta, leva os 10 segundos e bem, porque ele deliberadamente não quer fazer a curva direita. Não. Basicamente ele quer pôr o Norris fora. E acabou. E depois o que acontece na curva 8 na minha opinião, é antidesportivismo. Ele basicamente mete o carro por dentro e nem trava nem nada para evitar literalmente que o Norris vá embora. E eu sinceramente não tenho explicação. E depois a seguir na rúbrica vou voltar um pouquinho ao Max, sendo que será algo mais rápido porque a justificação já está aqui. Mas isto para mim não faz qualquer sentido. Nós estamos ali para correr, isto é um entretenimento e é para ser duro sim, mas temos de ser limpos. Ele ali basicamente só não batem, só não ficam ali porque o Lando abre o volante para o lado direito. Sim. Epá, eu sinceramente, pilotos destes não é preciso na Fórmula 1. Mas isto é a minha opinião. Eu já elogiei aqui o Max mais que uma vez e já disse que o Max é um dos melhores pilotos, é o melhor, se calhar em forma, pode ser considerado o melhor piloto do mundo. É um piloto muito, muito rápido, tem muito talento, mas ele tem muito antidesportivismo, tem mal perder e não sabe lutar. Basicamente, ou ele ganha ou mais ninguém pode ganhar. E não faz sentido. Qual é que é? Eu sinceramente não consigo pensar. Quando eu olho para aquela manobra na curva 8, o que é que lhe passa pela cabeça? Eu juro, eu não entendo. Não consigo entender. Eu nunca vi isto, um Hamilton Alonso a lutarem assim. Eu nunca vi, eu não me lembro. Se calhar o último que tinha manobras assim mais puxadas foi o Schumacher. Sim. Mas nem era na altura da Ferrari, porque na altura da Ferrari dominavam. Exato. Era na altura ali da Benetton, não é? É por isso que quando tu és mais. E eu por acaso era o Schumacher mesmo que eu ia falar. Schumacher, aquela que ele esbarra quase que esmaga o coiso no muro. Isto é mexer com coisas complicadas neste podcast. Mas a verdade é que. Quase que ele mete. Acho que é o Barrichello. Mete quase no muro, Schumacher. Sim. Isto é mexer com coisas complicadas porque acabam por ser dois pilotos com bases de faz muito grandes. Sim, dá bem, mas tu quando às vezes tens um piloto favorito, nem sempre consegues ver as coisas da forma mais correta. Mas o que eu peço é que toda a gente pare para pensar um bocadinho, que é quando nós temos um carro dominador e estamos na frente, tudo é muito fácil. Nós não temos batalhas. Somos bons pilotos, temos o melhor carro do pelotão, vamos para a frente. É inevitável que isto aconteça. Aqui o problema começa quando nós somos bons pilotos, mas já não temos o melhor carro. E aqui nós temos que saber jogar bem as cartas. E o jogar bem as cartas não é de todo jogar cartas fora do baralho. Não é andar jogar cartas que não existem. Andar por todo o lado. Não é esconder cartas, fazer batota, renúncias, não é? Falar no mundo das cartas. Não é, ou seja, por amor de Deus. E para mim, pelo menos, jogar bem as cartas é dentro
do que for a legalidade, ter batalhas, se calhar, aguerridas, fazeres o teu oponente perder tempo. Como o Russell fez. Exatamente, é assim, é pôres o teu oponente a perder tempo, sim senhor. Tu sabes que ele vai ser mais rápido que tu, portanto tu vais ter que, na altura que sabes que ele está mais rápido que tu, tentar batalhar ali de forma a que o faças perder tempo, se calhar o faças desgastar mais pneu, se calhar o que quer que seja, para que tu depois consigas igualar ali um bocadinho o caso. E defendes ultrapassagens, exatamente. Claro que sim. Agora, não é de todo. Agora, é empurrar pilotos para fora de pista, é isso que está a acontecer. É isso. Agora, colocar os pilotos fora de pista deliberadamente para... Isso tem acontecido. Porque é assim, isto, agora vamos chegar a outro ponto, que é, para mim o primeiro ponto é, ele pôs o Lando fora, leaving the track and gaining an advantage. 10 segundos. A única diferença para a ultrapassagem da semana passada em Austin é que na semana passada o Norris esteve à frente. Claro. E portanto a minha pergunta é, quer isto dizer então tudo que na semana passada foi errado. Quer isto dizer então que na semana passada o Norris havia ter ganho pontos ao Verstappen e não ao contrário? Exatamente. Pronto, essa é a primeira coisa. Todas as declarações foram dadas são erradas. Quer dizer, a do Russell está direita. A segunda coisa é, parece que pela perspectiva do Max, ou pela perspectiva de ultrapassagens a estilo do Max, tu nunca consegues ser ultrapassado por fora. Porque ele alarga sempre a curva. Porque ele vai sempre alargar a curva. Ele vai meter vai travar para lá de Bagdá, como diz o outro. Exatamente. Não é? Nunca vai conseguir ter o carro controlado. Exatamente. Na trajetória. Ou às vezes até consegue, mas não é na trajetória, é numa trajetória alternativa, que é na linha contrária, ou seja, na linha branca. Mas como no Apex está à frente, pronto. Mas como no Apex está à frente, está tudo bem, a curva é dele. Isso não é assim. Nós temos que deixar espaço ao outro piloto. Claro. Nós temos que deixar espaço ao outro piloto. O Russell já veio dizer que em princípio... Sim. Já está, acho que eles até fizeram uma reunião. As guidelines vão ser alteradas. 20 pilotos. Claro, ele disse isso a propósito. Sim. 19 de 20, malta. Querem adivinhar quem foi o 1? Exato. Escrevam nos comentários. Mas, por exemplo, eu dou como exemplo até a ultrapassagem do Stroll ao Pérez, em que é claramente visível isto. Que o Pérez também levou os 5 segundos. É do Piastri, ao Colapinto. Ou a do Piastri, mas é perfeitamente visível isto, que é naquele momento o Pérez chega o Stroll para fora e o Stroll já está numa posição em que não consegue, ou vai para fora, ou então já nem consegue travar e evitar o contacto. Não consegue evitar contacto. Porquê? Porque está demasiado comprometido com a ultrapassagem e bem, está a fazer uma tentativa de ultrapassagem. Claro. E o Pérez tem que perceber isso, tem que perceber que o Stroll que se conseguiu pôr ao lado dele e que portanto tem que lhe deixar um espaço para ele fazer a curva. Tens que deixar o espaço mínimo. Claro que estás a lutar, tens que deixar o espaço mínimo. Um carro. Mas tens que deixar lá o espaço de um carro. O caso do Norris com o Verstappen é um exemplo claro disso também, que é... Na curva 4. O da curva 8. Na curva 8, que ele chega para lá... Sim, mas ele nem entrava nem nada, ele nunca fazia a curva. É isso, mas só para dizer... Porque muita gente pode dizer assim, o Norris podia deixar ir e travava. Como? E a minha pergunta é, naquele momento o Norris se levanta ao pé para conseguir com que o Verstappen vai e ele continua dentro da pista, ele perde automaticamente a posição para o Leclerc. Luís, mas então não é a sua... Então a minha pergunta mas tu não podes pensar nesse sentido. Eu sei, mas é isso mesmo que eu estou a explicar. Porque o Max naquele sentido só lideradamente tirou o carro lá para dentro. Ele não tentou ultrapassar. Ele basicamente só tentou que o Norris não fosse mais para a frente. É isso. Eu sou sincero, eu acho que o Max ali queria que eles batessem. É a minha opinião. Sim. É a minha opinião.
Daí eu dizer que é antidesportivismo, porque a maneira como a velocidade na curva 4 é a mesma coisa. A velocidade com que ele entra, sim, Luís, mas na curva, a da curva 4 é como aconteceu em Austin. É, para mim, penalização para o Max, porque alguém tenta passá-lo por fora e ele pronto, abre até Jesus. Exato. Agora, na curva 8, na minha opinião, ele não quer fazer a curva nenhuma. Ele ali deliberadamente só quer evitar que o Norris avance mais. E atira-se lá para dentro. Se ele ali, da maneira que faz, Luís, da velocidade que ele entra ali, é deliberadamente para... se batermos também não tem mal. Isso para mim é antidesportivo. E foi o que ele fez em Austin. Percebes? Foi o que ele fez em Austin. Austin ele faz a mesma coisa, ele atira para lá o carro. Sim, mas eu em Austin ainda olho mais como se fosse a curva 4. Ali é pior, bem. Ali acho que é um grau só olhas dessa forma porque o Norris consegue, como há muita escapatória, consegue ir por fora. Sim, mas mesmo a velocidade com que ele entra, é isso que eu quero dizer. É que são dois momentos em que ele sabe perfeitamente que da forma que está a atacar a curva não a consegue fazer. E acima de tudo, só para terminar a minha intervenção em relação a isto, não sei se depois o Luís quer dizer mais alguma coisa. Isso, e depois, malta, para confirmar, eu não estou a dizer que nós temos toda a razão, pelo contrário, esta é a nossa opinião. Mas eu acho que o que corrobora a minha opinião nesta aqui, também um bocado a do Luís, são as comunicações rádio e as declarações do Max. O Max, toda a gente sabe, é um piloto que no rádio, sempre que é-lhe dada uma penalização, seja qual for, explode. Sim. Explode a dizer que não é verdade, não sei o quê, e que não fiz nada de errado, blá, blá, blá. Vão ver as declarações rádio depois desses acontecimentos, malta. As declarações rádio depois do Jean-Pierre Lambiase lhe dizer que tem 10 segundos e depois mais 10 segundos. E também vão ver as entrevistas para a corrida, malta. E ele basicamente responde, ok. E ele sabe o que fez. E isso é que me faz... faz maior impressão. E daí eu achar que ele devia ter ido numa posição, uma punição superior, porque ele sabe bem o que fez, sabe que aquilo é literalmente tanto desportivismo, foi o que ele fez e está tudo bem. Não consigo defender um piloto assim, porque não faz sentido. Não há forma de defender, a questão é essa. Não faz sentido. A questão é essa, a questão é que não há forma de defender. O Max tem atitude. Eu faz-me lembrar, por exemplo. Só para terminar, eu não acho que em relação a isto está tudo dito. O velho Max nunca foi embora. Exato. O velho Max só desapareceu porque teve a sorte. Não desapareceu. Não teve a sorte de não ter que lutar com ninguém. Só desapareceu ele não porque tinha que lutar com ninguém. Tinha um carro dominador. Só isso. E em relação o único ano em que foi campeão do mundo, foi campeão do mundo justamente porque ganhou efetivamente muitas corridas, mas este tipo de condução já existia na altura. Eu e o Luís na altura não tínhamos podcast. E agora às vezes uma pessoa comenta e na altura se calhar até comentámos coisas erradas, porque houve momentos o ano passado, em 2021, que efetivamente se calhar hoje em dia nós olhamos para aquilo e dizemos não, é completamente ridículo o que ele dá a fazer. O Brasil é surreal. E só para dizer que o Max, na minha opinião, tem de mudar, na minha opinião. Tem de mudar. Isto é o culminar. Era aqui só que eu queria terminar a intervenção do Max, que acho que já conseguimos. Acho que já explicaste muito bem aquilo que nós os dois achamos sobre o tema, mas queria terminar a questão do Max dizendo que isto é o culminar do monstro, por assim dizer. Não quero chamar ao Max de monstro, nem um pouco mais ou menos. Quando estou a dizer monstro é no sentido deste problema todo que foi criado em torno de regras, limites de pista e ultrapassagens e tudo mais. Este monstro criado à volta destas coisas todas foi porque foi permitido ao Max ir fazendo sempre foi ele que quis. Começou a trazer este tipo de polémicas. O Max chega e com 17 anos, ai coitadinho, está a aprender. E tem travagens absurdas
não positivas, mas sim pelo lado negativo, que até motivaram à criação da regra Verstappen, digamos assim. Exatamente. Mas a verdade é que foi criada essa regra, mas ele nunca foi penalizado, ou foi muito poucas vezes penalizado, por fazer moving under braking. Sim. Atenção. E essa regra surgiu porque era um menino dele. que estava a acabar de chegar e só tinha 16 anos e 17 e estava a aprender. Para aprender, aprende na Fórmula 3 e na Fórmula 2 e mesmo assim tem que ser penalizado. Claro. Quando chega à Fórmula 1 tem que se reger pelas mesmas regras dos outros. Pois, ele não precisa de ir para a Fórmula 3. Espera. Ele pode ir logo para a Fórmula 1, tem de ser penalizado. Sim, tem que ser penalizado também. Portanto, isto é um aspecto, mas outro aspecto também foi sempre a agressividade com que encarou tudo e mais alguma coisa. Eu gosto de pilotos agressivos, sempre fui uma pessoa que gostou de pilotos agressivos, mas Então, é um piloto agressivo dentro da pista. A luta do Pérez e do Lawson, por exemplo. É no luta, limite. É uma luta no limite. Mas é no limite para ambos. Exatamente. Não é? Até às vezes podemos dizer que está um bocadinho ali a atravessar o limite e até podemos penalizar, mas ele também fez. Exatamente. Pronto. Lá está. E quando às vezes chegamos a este ponto. Sim, o Luís, quando é para os dois lados. Quando às vezes chegamos a este ponto que é para os dois lados, ainda vai que não vai. É isso que eu quero dizer, percebes? Também com conta, peso e medida, como tudo. Sim, mas acho que o bom senso tem que às vezes imperar nestas coisas. E a verdade é que o bom senso não impera na casa de Max Verstappen. O Max Verstappen quer para ele e para mais ninguém. E não pode ser assim. Acho eu que não pode ser assim. Nunca pode ser. A verdade é que o Max depois começou a ter um carro ganhador. E estar um carro ganhador, não, começou a ter um carro dominador e portanto estes problemas adormeceram porquê? Porque ele as únicas ultrapassagens que fazia era a dobrar pilotos que tinham bandeiras azuis, portanto os problemas adormeceram, mas nunca saíram de lá. Em 2021, como estava a dizer o Gonçalo, há 2 ou 3 casos que são um exemplo disso e que na altura não foram penalizados e que se calhar agora deviam ser. Outros também. Eu acho que no geral da época, eu costumo dizer sempre isto. Acho que no geral da época de 2021, nenhum piloto nem outro ficaram a perder. Sim. Acho é que porque uns foram beneficiados de uma forma e outros foram beneficiados de outra. Sim, eu lembro que o Max é penalizado em Monza e eu acho que ele não. Injustamente. Eu acho que ali quem tem de deixar espaço é o Hamilton. Exatamente, ou seja, eu acho que as coisas ficaram resolvidas dentro de pista. Sim, eu também acho que sim. Entre um piloto e o outro, as coisas ficaram resolvidas. É aquilo que eu estava a dizer do Pérez e do Lawson. Exatamente. De uma corrida para a outra, as coisas ficaram resolvidas dentro de pista. Mas nós temos que então chegar a um consenso. Ou deixamos que os pilotos resolvam as coisas dentro de pista e fazemos como nos Estados Unidos, que é, sim senhor, lutem à vontade, no final se precisarem de andar à batatada e no dia a seguir se espetarem um carro um contra o outro, espetaram e acabou a conversa. Problema vosso. Exatamente. Vocês é que não pontuam. Exatamente. Ou adotamos esta perspectiva. Sendo que isso inclui malta, não há limites de pista nem nada. Sim. Ou então adotamos outra perspectiva que é vamos penalizar aquilo que está errado, mas então temos que penalizar sempre. Claro. E temos que manter e temos que chegar a um consenso do que é certo e o que é errado. Temos que ser coerentes. E acima de tudo é isso. E acima de tudo ser coerentes é haver bom senso, porque nós nunca vamos conseguir ter um roadbook de regras, claro que tem lá todas as hipóteses que vão acontecer. Até porque no mesmo momento em que um carro está a ultrapassar o outro, passado um meio de segundo, já está a defender. O outro já está a defender e depois outra vez já está a atacar e depois volta a defender. Exatamente. Vai ser sempre impossível. Tem a existir bom senso e coerência. Daí eu defender sempre aqui a existência dos mesmos comissários. Isso é muito importante. Porque o que aconteceu em Austin foi por água abaixo, tendo em conta o que foi penalizado este fim de semana. E depois terminar com isto tudo a dizer: sim senhor, o Max levou 20 segundos, mas a verdade é que no agregar da época e no agregar desta corrida, o Max acaba por sair vencedor no meio disto tudo. O tempo que ele faz o Norris perder nessa altura
é suficiente para que o Norris não consiga sequer lutar pela vitória. O Sainz poderia conseguir ganhar na mesma, mas ia ter que lutar por ia haver uma luta, mesmo que até fosse à distância, ia haver uma luta. Assim nunca houve. O Norris não chegou a estar em posição de poder ganhar a corrida porque perdeu o tempo todo e perdeu esse tempo atrás do Max. O Max conseguiu, ganhou. O Max ganhou. Não ganhou a batalha específica desta corrida, mas vai ganhar a guerra. Em vez de perder 15 ou 20 pontos, perdeu só 10. Exatamente. E exatamente o mesmo aconteceu em Austin, que ele põe o Norris fora de pista. Eu nem vou falar no incidente do final da corrida, só vou falar da curva 1. O que ele faz ao Norris na curva 1 é o suficiente. Não, Luís, o que ele faz na curva 1 em Austin é o mesmo que ele faz na curva 4. Exatamente. É igual. Exatamente a mesma coisa. Daí estamos a dizer, malta, o que aconteceu em Austin foi apagado. Sim. Ele na curva 1 de Austin nunca tem intenção de fazer a curva. Exatamente. Tem sempre a intenção de fazer a curva depois de meter o Norris fora. E portanto. E esperando sempre que os Ferrari o passassem. Sim. Que isso era o que ele queria. Era o que ele queria. Foi o que ele quis esse fim de semana outra vez. Aqui. E correr assim para mim não faz sentido. Exato. Eu suponho sempre que eu entro num carro para ganhar a corrida, para lutar pela vitória ou para lutar pelo meu melhor resultado. Não é para evitar que os outros consigam ter o melhor resultado. Eu acho que o que o Norris disse-o muito bem, e acho que ele havia de falar mais vezes sobre isto, que é, era o que ele está a dizer, eu tenho dificuldades em explicar porque eu quero ter uma boa luta de pista, uma boa luta em pista, mas isto que aconteceu não é uma luta em pista. Exato. O que aconteceu é passar dos limites. Exato. E passando dos limites não há luta nenhuma. Foi mais ou menos, não foi por estas palavras, como é óbvio, mas foi mais ou menos isto que o Norris quis dizer. E acho que o Norris tem até que ser mais verbal nisto, mais vezes. Mas acho que no final das contas, só para terminar, e assim também avançamos um bocadinho, falamos aqui um bocadinho da McLaren, acho que o Norris sai vencedor do fim de semana. E eu percebo que tu dizes quando quem ganhou foi Verstappen, eu concordo por aquilo que já falámos, dele evitar que o Norris ganhasse a corrida, até porque lá no Norris foi o piloto mais rápido em pista com os pneus duros. Rodou cerca de 0.9 segundos mais rápido do que o Verstappen, quase 1 segundo. O ritmo do Sainz, média de pace, sem malta, não esqueças que o Sainz esteve com ar limpo a corrida toda, 1.21.081. McLaren do Norris 1.21.128, uma diferença de 0.05, sendo que andou toda a corrida atrás do Max e do Leclerc e com ar sujo. Ou seja, só estes números demonstram que o Norris podia ter ganho a corrida, sem dúvida. Mas acho que no final das contas o Norris sai ganhador do fim de semana porque mostrou também que se o Max quer jogar este jogo, o Lando vai jogar o jogo e conseguiu com que o Max fosse penalizado. Certo. Percebes o que eu quero dizer? E se calhar o Max agora no Brasil pode ser duro, mas não acredita que vá ter a mesma, principalmente aquela atitude da curva 8. Sim. Do send-off de opá, se ficamos aqui. Exato. Porque isso não faz sentido, não é? Eu acho que ele ganha o fim de semana por causa disso, porque mostrou que eu vou estar aqui a lutar ao teu lado e não vou ceder. Quem poder estar ali ao lado dele e não tem estado é Oscar Piastri, que está numa fase muito má. Sim. Se calhar a provar um bocadinho do veneno de algumas afirmações e por aí fora que disse, e alguns, né, de está lá para ganhar corridas e por aí fora. Quase que às vezes algumas declarações agora no início desde que chegámos agora aos Estados Unidos, que parecia um bocadinho que não estava minimamente preocupado com o Lando Norris, e se calhar agora aqui isto é um pouquinho de karma. E em relação ao Piastri, estou um pouquinho aqui desiludido com ele, não só pela atitude que ele teve e algumas declarações, demonstrando lá está esse lado mais frio e despreocupado, olhando só mesmo para o seu umbigo.
E pronto, acho que em relação ao Piastri... Eu queria dizer também só uma nota só sobre o Piastri antes de avançarmos e fecharmos o tema McLaren. Continuo também... a gostar muito dele como piloto, mas acho que se calhar estes resultados vão-lhe fazer bem. Sim, eu acho que cair um bocadinho de humildade. Queria dizer 2 pontos só antes de avançarmos relativamente a Piastri e à Red Bull. Piastri completamente fora. Mais uma vez digo, o Piastri esta época não ajudou nenhum ponto a Lando Norris, nem nesta corrida em que o Verstappen tem 25 Olha aqui, se ele estivesse lá, era menos 2 pontos. Eram mais 2 pontos que nós ganhamos. Mais 2 pontos para o Norris. Portanto, em vez de ser 10, eram 12. O Piastri continua sem ajudar de forma alguma o Lando Norris e um pouco aquilo que estás a dizer. Não está a ajudar e nem sequer está preocupado se está a ajudar ou não está a ajudar. Nota-se não isso. Quer saber. Pode ser que um dia ele precise do seu companheiro de equipa, que se calhar já não vai ser Lando Norris. Pode ser que ele um dia precise do colega de equipa e o colega de equipa também não esteja lá. Outra nota ainda sobre a McLaren e aqui do Piastri, não consegui perceber muito bem a estratégia. Acabam por atrasar a passagem de médios para duros. Era mais para, eu acho que foi no sentido de ter porque eles queriam ter vantagem em relação aos pneus duros, porque efetivamente o McLaren com duros como eles dizem, it's a mighty car, não é? Pois, então por isso já deviam ter metido mais cedo para ele mais cedo chegar aos outros carros. Não digo isso, eu acho que eles perderam demasiado tempo. Eu percebo, ele ficou demasiado tempo com médios e depois já não tem tempo com os duros para compensar o tempo que perdeu. Sim, eu percebo. Atrasar a colocação dos eu atrasar duros. Sim, eu acho entendo, mas aquilo foi. Acho que atrasaram demais. Ele quase que faz mais voltas de médios do que de duros. Eu concordo contigo no sentido de atrasaram demais. Demais. Acho que fizeram bem em atrasar. Sim, isso concordo. Acho que foi demasiado. É isso. Sobre o Red Bull dizer que efetivamente Max fica em sexto. Numa situação normal ficaria acima dos Mercedes, mas porque os Mercedes andaram a batalhar, porque se os Mercedes não batalhassem, e acredito também que se Verstappen estivesse lá, ou seja, se não tivesse os 20 segundos de penalização, não, os Mercedes cá não batalhavam entre eles e iam tentar apanhar o Verstappen, porque o Verstappen acaba a corrida a perder algum tempo para Kevin Magnussen. Sim, eu tenho aqui o ritmo do race pace dos pneus duros e nós temos que o Max Verstappen fez um stint de duros em média de 1.21.403 enquanto que Kev Mag fez 1.21.312, ou seja, perto de 1/10 por volta mais rápido do que Max Verstappen. E eu acho que agora isto diz do Haas ou dirá sobre o Red Bull? Eu acho que não podemos tirar grandes conclusões. É isso. Porque eu acho que diz do Haas. Boa. Mas não diz do Red Bull, porque o Max perdeu há 20 segundos, sabe que nunca mais vai voltar. Rubrica e falámos um bocadinho mais sobre isso. Acho que poderia. Começamos então se calhar pela surpresa. Não, olha, ou queres começar pela confirmação? Ou até as duas coisas? Ok, eu até ia começar pela minha desilusão, porque já falámos sobre isso. Sim, a desilusão acaba. A minha desilusão é o Max Verstappen. Sim. Por tudo aquilo que falamos. Acho que tricampeão do mundo, quase a ser tetracampeão do mundo, este tipo de atitudes não abonam, na minha opinião, a favor dele, nem a favor da Fórmula 1. Exato. Mas isto, e daí ser a minha desilusão. Eu vou deixar a minha desilusão para o fim. Pode ser. E continuamos, porque a nossa confirmação e a nossa surpresa são as mesmas. Exato. A desilusão, como é diferente, deixamos para o fim. Correto, pode ser. A surpresa aqui acaba por ser, a meu ver, Kevin Magnussen. Exatamente. Kevin Magnussen, depois da corrida da corrida que foi fora. Sim. Parece-me que vem diferente. Sim. Tem vindo mais perto do Hülkenberg. Sem dúvida. Ele esta época tem estado não é completamente fora, de vez em quando aparece ao mesmo ritmo do Hülkenberg, mas regra geral está atrás do Hülkenberg, e desde que regressou desta corrida de pausa tem regressado, acho que caiu nele, mais aguerrido, mas este mais aguerrido não é o Magnussen o aguerrido tradicional de Magnussen do ponto de vista da agressividade, às vezes para lá dos limites, mas aguerrido em termos de competitividade, de conseguir... Não é só isso.
de conseguir tirar o tempo, nesse sentido de competitividade, nesse sentido de aguerrido, é isso conseguir tirar o tempo do carro, conseguir explorar o carro. Foi. Exato. É isso mesmo que eu quero dizer. Não, ou seja, não é aguerrido no sentido que estamos habituados a ver Kevin Magnussen, é aguerrido de performance, bem mais a conseguir tirar o tempo. Eu acho que isso tem a ver com. Eu acho que ele não quer é deixar uma imagem errada. Eu acho que ele já percebeu que vai ficar sem lugar na Fórmula 1. Que, aliás, acho que infelizmente a penalização veio tarde demais. Exato. Porque eu acho que ele caiu nele no sentido de fogo. Foi o primeiro gajo a ficar de fora. E é isto que eu quero. Esta é a imagem que eu quero deixar. A imagem com que vão ficar é que fui o primeiro piloto a ficar de fora de um grande prémio por conta de penalizações. Exato. Eu acho que por lado negativo a penalização veio tarde demais. Exato. Se tivesse vindo o ano passado, quem sabe uma corrida diferente. E quem sabe Kevin Mag poderia não estar na AS, mas poderia estar noutro carro qualquer. Sim, exato. Agora, efetivamente, com as prestações que ele teve até a assinatura dos contratos, não tinha lugar na Fórmula 1. Agora, este Kevin Mag, se calhar. Eu fiquei este Kevin Mag, eu não sei se não é melhor que alguns pilotos, não é? Não sei. Eu sinceramente fiquei surpreendido, gostei. Gostei muito da prestação dele. Claro que acaba por ser uma prestação que se destaca mais um bocadinho porque no final consegue estar a tirar tempo a Max Verstappen. É lógico que sim, tá bem, mas em todo o caso, acabar à frente de um McLaren, acabar em 7º lugar, apesar de tudo, para uma equipa como a AS, no lugar onde está a AS, sendo que temos 4 equipas lá no topo que estão numa forma. Acho que é um excelente cartão de visita. E portanto acaba por surpreender nesse sentido e portanto deixar aqui esta nota positiva para Kevin Magnussen. Avançando para a nossa confirmação, acho que também acaba por ser, acho que a malta também já acabou por perceber, a confirmação acaba por ser aqui a AS. Sem dúvida. Não sei se queres falar um bocadinho sobre eu a ponho a confirmação porque Austin, boa corrida, foi a primeira vez que trouxeram grandes evoluções. Sim. E pronto, a corrida da casa, os próprios engenheiros estão. É diferente. Os próprios pilotos, apesar de não serem do país, né, dos Estados Unidos, é o grande prémio da equipa. Ou seja, os pilotos também querem dar um prémio à equipa, um prémio aos engenheiros, um prémio aos donos da equipa. E pronto, poderia ter sido algo fugaz, mas este fim de semana confirmou que a AS é sem dúvida a 5ª equipa do pelotão. Não é a Aston, não é a Alpine, não é a Williams, não é a Sauber, nem é a Racing Bull. A 5ª equipa do pelotão de Fórmula 1 do ano 2024 é a AS. E estamos a falar de uma equipa que o ano passado estava pela Rua da Amargura, se falava-se em venda e por aí fora. No espaço de malta 2 semanas, não sei, 2 semanas é ok que estes bons resultados já vêm desde o início do ano, mas trazem, no espaço de 2 semanas, conseguem pontuar no Grande Prémio de Casa, trazem de volta à Fórmula 1 um parceiro que poderá gerar aqui outro tipo de discussões, que muito provavelmente eu e o Luís vamos falar sobre isso, que é a Toyota. Exato. E trazer a maior construtora do mundo, construtora no sentido de venda de carros, não sei se este ano foi, mas acho que costuma ser a maior construtora do mundo. Não só uma parceria de nome, malta, não era como a Alfa Romeo que dava só nome à equipa da Sauber. Não existia, a Alfa Romeo não colocava nem dinheiro, nem engenheiros na Sauber. Não, dinheiro colocava. Sim, era no sentido em termos de patrocínio. Exato, em termos de patrocínio. Estou a falar, malta, em termos de intelectualidade e por aí fora. Agora, a Toyota vem para a AS para trazer engenheiros, para efetuar um crescimento da AS. E acho que isso é uma grande conquista por parte do Ayumu Komatsu. Acho que ele revigorou a AS. Lá está a visão japonesa, neste caso aqui, quando temos na MotoGP ao contrário, malta. Não temos muito falado deste ano aqui sobre a MotoGP, mas temos os europeus a dominar e os japoneses estão perdidos. Sim. Aqui ao contrário, temos um japonês a revirar a casa a uma equipa americana e sem dúvida, estou contente. Acima de tudo, a ir a saber muito bem
identificar quais são os problemas da AS, certo, onde é que os problemas da AS e do existem, carro, não só da AS, do Sim. carro também. E é esse o foco que ele tem que ir. Na altura, A AS não tem as capacidades, as infraestruturas que têm muitas outras equipas com quem elas competem, não tem um simulador próprio. Que esta parceria da Toyota irá trazer isso, acaba por ter equipas de aerodinâmicos espalhados por todo lado. A AS, basicamente, comparada com outras equipas semelhantes, em termos de número de funcionários, tem tipo 1/10. Exatamente. Porquê? Porque subcontrata tudo. Subcontrata o departamento de aerodinâmica, a da Lara. Subcontrata agora o simulador. Tem mudado um bocadinho, não é? Sim, subcontrata o simulador à tivemos, Ferrari. Mas depois já exato. não consegue, já não vai utilizar o simulador efetivamente da Ferrari. Utiliza o simulador comercial da Ferrari, que é diferente. Exatamente. Mas é óbvio, não é? Não é exatamente a mesma coisa para que o simulador real para a equipa de Fórmula 1. Ou seja, a AS é uma equipa que subcontrata tudo. E agora é que tem mudado um bocadinho desde a introdução também do salary cap. Agora, não é? Exatamente. E agora tenho tentado ir buscar aqui, juntado aqui algumas peças e parcerias para que a equipa seja mais coesa. Isso tem feito muito bem à equipa. A chegada da Toyota é um exemplo disso, ou seja, acima de tudo, a chegada da Toyota eu acho que é um resultado, nem é só um resultado, demonstra que a AS está no bom caminho. Porque eu não acredito que a Toyota iria fechar uma parceria com a AS se olhasse lá para dentro e isto está um pandemónio. Percebes o que eu quero dizer? Acima de tudo, acho que a Toyota sentiu também que era bom para eles, ou seja, é uma forma de estarem, é uma forma de estar em contacto com a tecnologia da Fórmula 1. Exatamente, mas eu acho que a Toyota, imagina, eles fecharam uma parceria, mas se reparares, falou-se da Toyota para a Fórmula 1, falou-se da Toyota e da Fórmula 1 quando eles fecharam a parceria e agora nunca mais tudo desfumou. Ou seja, exatamente. A Toyota, na minha opinião, não é só fechar uma parceria com a AS. Eu acho que a Toyota já percebeu que se voltar ao mundo da Fórmula 1 é benéfico, já percebeu que as equipas de Fórmula 1 dão dinheiro hoje em dia, não dão prejuízo, e basta olharmos para as contas da Williams e por aí fora, que se calhar é aquela equipa que tem crescido até mais. Sim. E eu acho que a Toyota fecha esta parceria com segundas intenções. Mas isso são assuntos para outros. Sim, eu concordo contigo, mas depois vamos lá chegar mais à frente. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre a AS, mas acho que é deixar uma nota positiva, principalmente a Komatsu, que é o homem que configurou. E é bom ver uma equipa assim. Sim, o homem que configurou, digamos assim, a mudança na equipa. Agora, certamente não é o único a ter a desempenhar um papel nesta mudança, mas é o que dá o rosto, é o que dá a cara e é o que deu o mote. Imagina, a que isto acontecesse. É bom para a Fórmula 1 ter a equipa assim a dar a volta e não ter nenhuma equipa perdida, porque parecia que a AS, depois do que aconteceu com a Rússia, estava muito perdida. Eu acho que isto não era bom. Agora temos estava perdida. Sim, é isso. Perdida. Sim, mas iriam tendo tinha um modelo que não funcionava. Claro, mas iam tendo assim um outro resultado depois do Covid, principalmente, e com a Rússia foi era uma equipa que estava ali. O que é que estes rapazes estão aqui a fazer, não é? Acho que denegria até um bocadinho a qualidade quando temos equipas a quererem entrar na Fórmula 1 exatamente, e não poderem, e depois temos uma equipa a fazer aquilo que eles estavam a fazer. E acho que agora, olhando para a Fórmula 1, não vejo nenhuma equipa que esteja nesse fim. Sim. Está um obscuro. Temos agora a Sauber, mas a Sauber está numa situação diferente. Não entro já nesta conversa de a Sauber estar numa fase assim decadente e que está numa fase decadente sim, mas numa fase em que prejudica um bocadinho a imagem. Quero ver o que eles farão para o ano. Como a Audi entra em 2026, lá está. Existe aqui quem está lá a trabalhar, está num pensamento diferente. Ou seja,
antes de começar a falar sobre, nesse sentido, sobre a Sauber, que tem-me desiludido muito e tenho algum, e para já tenho, lá está, poderá ter algumas parecenças com o que estava a acontecer com a AS nestes últimos anos, mas vamos esperar para o próximo ano para ver se eles dão um salto, porque é isso que se espera, que para o ano eles comecem a mudar um bocadinho também esse paradigma. Luís, para finalizar. Vamos finalizar com a minha desilusão também muito rapidamente, até porque a justificação está clara nos resultados. Tem que ser a Aston Martin. Uma equipa que não faz investimentos brutais em infraestruturas e bem, que faz um investimento também ele grande na contratação de Adrian Newey, na contratação já há bastante tempo para cá de engenheiros a grandes equipas. É uma equipa que tem tudo, é uma equipa que me parece que não lhe pode faltar nada neste momento, ou muito pouco, muito perto disso. O túnel de vento acho que ficará pronto até ao final deste ano, estará operacional o túnel de vento deles e será para utilizar desde logo, como é óbvio. Portanto, acho que a única peça do puzzle que falta terminar. Portanto, é uma equipa que já tem quase tudo, só lhe falta isso. Vai passar também a ter isso, mas a verdade é que se conseguiram dar um salto brutal na temporada passada, conseguiram dar um salto brutal ao contrário nesta temporada. Acabam por começar a temporada 2024 melhor do que a que acabaram a 23. Em terra de ninguém. Ali numa terra de ninguém, às vezes a conseguir sobrepor-se à McLaren e à Mercedes, principalmente à Mercedes, a conseguir ali numa fase inicial sobrepor-se a estes carros, e neste momento não conseguem sequer ficar à frente de um Alpine e dos Haas. É difícil para mim de conseguir perceber isso. Se não fossem os pontos conseguidos por Fernando Alonso no início da época, porque pronto, por isto que falámos agora, em que eles estavam na frente, não esquecer que na China Alonso bate de terceiro da grelha. Sim. Mas também a qualificação foi em circunstâncias. Sim, mas não importa. Sim, mas não importa. Sim, mas a performance dos carros. Claro que sim. Mas neste momento, se pusessem lá os carros, nem que tivesse a chover a potes ou tudo mais, eles conseguiam fazer o que fizeram ali. Se não fossem estes pontos conseguidos por Alonso no início do ano, eu arrisco-me a dizer que a Aston Martin teria o seu lugar no campeonato de construtores muito colocado em risco. Bem, risco porque não há muitos pontos na luta. Parece-me que não há atualizações que eles consigam colocar no carro que funcionem. Eu não percebo o que é que se passa. Não existe. É difícil de compreender. O ano passado foi sempre a descer. Este ano também. E este ano foi sempre a descer igual. Ou seja, o problema é o mesmo. Essa é que é a questão. É sempre. O problema é exatamente o mesmo. Eles até começam bem o campeonato. Este ano parecia até ok. Começaram bem o campeonato. Não começaram tão bem. Não abriram com pódio. Não chegaram a fazer o pódio, não é? Mas começaram bem. E toda a gente disse, pode ser que desta vez o carro tenha nascido com o culminar de alguns problemas que o outro pudesse ter, e portanto daqui para a frente é a subir, ou pelo menos a manter. E a verdade é que foi o contrário. E numa época em que vimos que a McLaren ganhou, a Ferrari ganhou, a Red Bull ganhou, a Mercedes ganhou, que eram carros com os quais o Aston Martin no início estava a conseguir mais ou menos Mercedes lutar ou estar próximo de. É um bocadinho difícil de perceber e tem que ser uma desilusão, porque é sem dúvida, em termos de infraestruturas e de capacidade financeira, uma das equipas top da Fórmula 1. Mas em termos de resultados, mais rica deve ser. A mais rica não deve ser, mas é muito próximo disso. Saudi da Arábia Saudita.
Sim, Aramco, sim, que lá está, sim. Mas, daí eu dizer isso. Sim, mas a verdade é que, seja como for, dinheiro não falta. Sim, seja como for, não é esse o problema. Em termos de infraestruturas e de capacidade financeira, é sem dúvida das empresas, das equipas top, e não é uma das equipas de resultados top. E portanto, há aqui alguma coisa que tem que mexer. Acho que eles também já estão um bocadinho. Eu acho que eles estavam à espera. Sim, acho que este ano já ficou desligado. Estavam um bocadinho à espera da chegada da Adrian Newey, sendo que isto já certamente estava fechado há algum tempo. Sim, o Adrian Newey, malta, tem de ter o. Sim. A jardinagem, eu acho que eles estavam. Há muitos já papéis a rodar naquela fábrica. Claro. Não digo papéis, mas pelo menos conversa de que pessoas ele quer, de como é que ele quer liderar o departamento aerodinâmico. E mesmo em relação ao carro, se chegar um engenheiro à beira dele e lhe perguntar, ele não pode responder. Claro, é isso. Então como é que eles. Poder não pode, mas como é que eles vão controlar isso? Não, ele está em casa, sentado no sofá, toca o telemóvel. Exato. E olha, se eu fizer isto. Exato. Isso é impossível de controlar, não é? É isso. É um bocadinho por aí, mas pelo menos eu, não entrando sequer nesse ponto, diria que. Como o funcionamento? Exato, porque eu ia dizer que a gestão da equipa, a organização. Exato, a Aston Martin tem estado relativamente parada quanto a isso, e eu acho que alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que mexer. E eu acho que se calhar não mexeu ainda, porque estavam à espera da entrada da Adrian Newey. Certo, isso é normal. E devem estar certamente em conversas com a Adrian Newey para perceber para onde é que ele quer levar a equipa, que pessoas é que ele quer contratar, e devem estar, a meu ver... Nem é só pessoas que ele quer contratar, eu acho que tem a ver é como é que ele quer organizar o departamento. Mudar, ou às vezes quer mudar, não tem que ser necessariamente contratar, pode ser, olha, eu sei que aquele gajo que está ali, que se calhar até está um bocadinho encostado, opá, este gajo é bom, vamos trazê-lo para aqui, ou isto ou aquilo. Exatamente. Ou... porque a experiência do Adrian Newey traz e a forma de trabalhar, a experiência de Adrian Newey, a árvore do desenvolvimento, a experiência de Adrian Newey traz isto. Não é necessariamente só o que está dentro da cabeça dele em termos de conceitos aerodinâmicos, mas também método de produção, exatamente, o processo. O departamento aerodinâmico de uma equipa de Fórmula 1 é como uma linha de montagem. Ele tem que haver um processo montado para que a criatividade e a chegada de soluções saia com naturalidade. Sim, porque, malta, desde a primeira aleta da asa da frente tem de conversar com a última da asa posterior, ou seja, e não é só uma pessoa que faz um carro, nem é um grupo de 10 pessoas que fazem o carro todo ao mesmo tempo, não. Uma pessoa está a fazer isto, aquele grupo de pessoas está a trabalhar na asa, aquele grupo de pessoas está a trabalhar naquele sidepod, aquele grupo de pessoas na asa traseira, e tudo isto tem de ser conversado para chegar a ter depois, neste caso temos um elemento fulcral que é o fundo, ou seja, consoante o tipo de fundo aerodinâmico que nós tenhamos, a asa da frente terá de ser desta forma e a asa traseira daquela forma, mas em cima também tem de conversar, certo. Também não é só, ou seja, lá está, ou seja, este método construtivo do carro tem de ser muito, e eu acho que poderá ser por aí que a Aston não tem conseguido, tem mexido pouco, ou nada, ou não está bem feito, né? Mike Rack não está a fazer bem o seu trabalho nesse sentido. Alguma coisa está a acontecer, porque não pode, isto não pode funcionar desta forma, e também não vale a pena estar a dizer muito mais sobre Aston Martin. É um bocadinho isto, e é por isso que é a minha desilusão. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Não, olha, acho que para este podcast temos tudo. Acho que falamos aqui bastante reais. As equipas de fundo também acho que mereceram o nosso toque, tanto negativo como positivo, falando efetivamente da AS e da Aston, até porque eram equipas que não temos falado há tanto tempo. Sim. Veremos o que nos irá reservar o Grande Prémio do Brasil já na próxima semana, já neste fim de semana. Se teremos outra vez aqui no fundo do pelotão as mesmas equipas a sobressaírem, a AS neste caso, se teremos outra vez um aparecimento da Williams, ou se o Racing Bull, a Sauber é bastante difícil.
Em relação ao field da frente, acho que este fim de semana tem tudo outra vez para ser um fim de semana em que a McLaren pode vencer, principalmente com o Lando Norris, e veremos que, sendo que a Ferrari já vai com 2 seguidas, temos que ver os próximos capítulos da batalha entre Norris e Verstappen. Verstappen. E iremos ver se Norris e Verstappen começam em primeiro e segundo, ou se começam em segundo e quinto, e aí o caso já muda bastante de figura. Malta, é sem dúvida a não perder, 47 pontos. E é, salvo erro, e mais temos uma corrida sprint. Temos mais um fim de semana sprint. O que vai também mexer aqui um bocadinho com tudo isto. A entrada no fim de semana de forma o mais correto possível e o mais aproximado possível da melhor afinação é melhor. Veremos. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com a McLaren nos Estados Unidos. Entrou um bocadinho pior. E foi... Sim, muito por culpa das evoluções. Exatamente, também. Isso é normal. Claro que sim. E foi crescendo. 47 pontos em disputa, malta. Vamos ver. Ainda não está acabado. Veremos se irá existir algumas penalizações à conta dos motores, porque isso é um ponto bastante fulcral. Ainda temos 4 corridas, sendo que 2 são sprints. Este fim de semana e depois teremos no Qatar. Isso foi algo que eu notei. Veremos se alguém irá arriscar fazer alguma coisa. 47 pontos entre o Max e o Lando. Temos 30 entre Ferrari e McLaren pelo Campeonato do Mundo de Construtores. Cerca de 30, não me lembro bem ao certo, mas sim, mas cerca de... Não percam. Nós então iremos estar de regresso no próximo... Parecia aquilo do Dragon Ball, pá. Não percam nos próximos episódios. Porque nós também não. Olha, uma boa forma de acabar aqui o podcast, malta. Nós, sem dúvida que estamos de volta no próxima terça-feira, quarta-feira, para analisarmos então o Grande Prémio do Brasil. Boa semana, malta. Boa semana, malta.